Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar sobre um tema que estão me perguntando bastante, que é sobre a carga horária hospitalar, né, daqui da Espanha. Eu quero deixar bem claro desde o começo que eu vou falar, né, sobre a carga horária, né, em especial do hospital onde eu trabalho. Apesar de que quase todos os hospitais aqui de Madrid, tá? Porque é onde que eu moro, então não vou falar em geral da Espanha porque eu não sei, tá? Mas, no geral, os hospitais daqui de Madrid têm a mesma carga horária, tá? Mas eu vou falar em relação ao hospital onde que eu trabalho. Tudo vai depender, né, da área ou do serviço ou da unidade onde que você trabalha. Eu, por exemplo, quando, né, eu terminei o técnico de enfermagem aqui da Espanha, eu comecei trabalhando em medicina interna. Medicina interna, não sei se no Brasil se diz da mesma forma, mas medicina interna é onde estão os pacientes, né, que estão internados, né? E, por exemplo, em medicina interna são três horários, né? O horário da manhã, o horário da tarde e o horário da noite, né? Que o da noite é o famoso plantão, né? Quem faz o horário da manhã também faz o horário da noite. E quem faz o horário da tarde também faz o horário da noite, né? Então, por exemplo, se você trabalha de manhã, o seu turno, né, vai ser de manhã mais noite. E se você trabalha de tarde, seu turno vai ser de tarde mais noite. Por exemplo, se você entra de manhã, você vai trabalhar das 8 da manhã até as 3 da tarde. E se você entra à tarde, né, se o seu horário é de tarde, você vai entrar das 3 da tarde até as 10 da noite. É claro, né, que tudo vai depender do hospital, mas, por exemplo, nesse hospital onde eu trabalho, você sempre tem que entrar um pouco antes. Você não entra às 8 em ponto, sabe? Você não passa nem cartão, nem o dedo, nem nada, né? Que igual aí no Brasil, pelo menos onde eu trabalhava, né? Que não era um hospital, era uma fábrica, mas nessa fábrica eu lembro que a gente tinha que passar o cartão, né? No começo era o cartão e depois era passar o dedo, né, para saber a que hora você entrou, né, para trabalhar. Igual eu tava falando, né, quem entra de manhã tem tal horário, quem entra à tarde tem tal horário, e quem entra à noite entra das 10 da noite até as 8 da manhã. Então, por exemplo, né, se você entra de manhã, você vai chegar, pelo menos nesse hospital que eu tô falando, né, em concreto, você entra às 8, só que 7h45 você já tá lá, né? Então, quem está saindo do plantão vai te contar, né, como que foi a noite, quantos pacientes você tem, qual é a qualidade física, né, e mental dessa pessoa, né, desse paciente, né, se ele é independente, se não é independente, se, né, ele usa fralda, se não usa fralda, se tem alguma... Aqui eles falam sonda vesical, né, ou sonda retal, mas esses tipos de coisa, né, esses tipos de dados, né, que você tem do paciente, né, quando ele tá internado. Então tá, daí você, igual eu falei, você chega uns 15 minutinhos antes, né, e quando você vai terminar o seu horário, né, o seu turno, então você faz do mesmo jeito, né, quem entra à tarde vai entrar 2h45, daí você já vai contar como que foi, né, a sua manhã e tal. Aí tá, no horário da noite, igual eu falei, entra às 10 da noite, sai às 8 da manhã. Você entra do mesmo jeito, né, você entra um pouco antes, né, 15 para as 10. Aí quando você sai também, você sai um pouco antes, 15 para as 8. É mais ou menos assim, né, pra tentar, tipo, que tenha um equilíbrio, né, entre entrada e saída. Igual eu tava falando também, por exemplo, se você trabalha nessa unidade, você vai ter esse horário, né? Isso não significa que você vai trabalhar, por exemplo, de segunda a sexta, né? E que você vai trabalhar de segunda a sexta só no turno da manhã, né? Não, às vezes você vai trabalhar segunda, terça e quarta de manhã e quinta e sexta você vai fazer 2 noites seguidas. E talvez no sábado e domingo você vai estar livrando, né? Você tá folgando, igual eles falam aqui, livrando. Aí você vai folgar, né? Porque como você fez 2 noites seguidas, você tem que descansar 2 dias seguidos. Aí depois você tem folga e tal. Mas, igual eu falei, tudo depende, né? Tudo depende do supervisor, tudo depende, né, da onde que você tá trabalhando, em que área você trabalha.
Que mais? Por exemplo, eu trabalhei na urgência, né? Urgência, emergência, não sei muito bem como falar aí, mas eu trabalhei nesse serviço também. E nesse serviço eles tinham mais ou menos a mesma carga horária, era do mesmo jeito, manhã, tarde e noite, né? Então não teve muita diferença. Só que agora, onde que eu tô trabalhando, que são as consultas externas, né? Que eles falam que tá dentro do hospital, mas eles falam as consultas externas. Por exemplo, eu tô trabalhando na consulta de digestivo, né? Então, vão pessoas, né, que tem problema digestivo, né? Problema de estômago e tal, né? Desde quando começa, né, a digestão, que eles falam, até que termina, né? Então, do aparato digestivo, né? O sistema digestivo, agora mesmo não sei como fala. Mas o que eu tava falando, eu tô trabalhando nesse serviço, né? Nessa área, e eu trabalho só de segunda a sexta, e eu trabalho no turno, né? Na parte da manhã, das 8 da manhã até as 3 da tarde. Nesse serviço não tem turno da noite, né? Eles não fazem turno de noite, então você não faz plantão, nem fim de semana. Então eu trabalho só de segunda a sexta. Só que tem o horário da manhã e o horário da tarde. E é mais ou menos do mesmo jeito, né? Manhã e tarde. E, por exemplo, lá a gente faz aquelas provas de... Bom, o exame, né? Que fala de endoscopia, sabe? Tanto gastroscopia como colonoscopia, sabe? Então, eu trabalho nessa área digestivo. E quando acabar meu contrato aí, vão me mandar para outro lugar e eu não sei como que vai ser, né? Tudo vai depender. Por exemplo, na sala de cirurgia, eu acho que fala, né? Não tenho certeza se fala desse jeito, mas na sala de cirurgia, por exemplo, é diferente, né? Ou quem trabalha em maternidade também é diferente. Às vezes, eu acho que tem um horário de 12 horas, né? Entrar, por exemplo, às 8 da manhã, sai às 10 da noite. Ou entra às 10 da noite e sai às 10 da manhã. Então, né, tudo depende, tudo varia onde que você estiver trabalhando, né? E conversando com outras companheiras e tal, que algumas são enfermeiras, outras são técnicos, né? Me falaram que em outros hospitais onde que elas trabalham ou trabalharam, é mais ou menos do mesmo jeito, né? Tem mais ou menos a mesma carga horária. Logo, as férias aqui, tudo também vai depender da unidade, né, que você tá trabalhando, né? Porque tem supervisores que eles são bem, sabe, bem empáticos, né, que fala. E eles, tipo, te ajudam. Você fala, eu quero pegar férias tal mês, né? E eles te dão essas férias. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né? O que eu quis dizer é diferente. Eu acho que é complicado falar nesse tema, porque cada lugar trabalha de uma forma. Então, eu não sei se eu me expliquei bem ou não, tá? Mas para aquelas pessoas que tinham alguma dúvida, eu acho que essa é a resposta, tá? Um beijo, fique com Deus e até mais. Mua!